Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 21 de abril, nós vamos então prosseguindo na nossa caminhada com os discípulos de Emaús. Hoje nós vamos refletir apenas dois versículos, 28 e 29, que nos falarão de algo essencial na vida cristã, a hospitalidade. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos então o texto bíblico que Lucas nos apresenta. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Estes dois versículos que acabamos de ouvir tocam numa questão central para a espiritualidade cristã: a hospitalidade. Acolher o estrangeiro, respeitar o diferente, acolher o outro como outro sem reduzi-lo ao mesmo, cultivar a tolerância, não significa apenas o exercício de uma boa consciência ou de um dom natural. A hospitalidade tem a ver, na verdade, com a responsabilidade ética e expressa a experiência de uma verdadeira espiritualidade cristã. Pois o monoteísmo cristão não é de um Deus fechado em si mesmo. Pelo contrário, o Deus revelado em Jesus Cristo tem em sua identidade a alteridade. Esta unidade plural é a relação de amor entre as três pessoas da Trindade. Identidade que só ela mesma no outro, com o outro e pelo outro. Deus é relação em si mesmo. Por isso, todo tipo de fechamento e polarização denota-se um contratestemunho para o cristão, que é chamado a ser imagem e semelhança de Deus, comunidade de amor. A questão da hospitalidade perpassa toda a Bíblia. Primeiro, para lembrar aos filhos de Israel de que eles também foram estrangeiros nas terras do Egito, e por isso deveriam acolher os migrantes e amá-los como irmãos. Segundo, porque o próprio Deus é um Deus peregrino, que passa e se passa no pobre e no estrangeiro, como nos recorda o livro do Gênesis, quando Deus apareceu a Abraão ao mesmo tempo em que os três viajantes. E Abraão, ciente da sua responsabilidade com o outro, diz a Deus: "Não passe, Senhor, diante de teu servidor. Espera que eu receba os três viajantes, porque os viajantes, cansados pelo calor e pela sede, passam antes de Deus." É que a transcendência de Deus, sendo seu próprio apagamento, nos obriga em relação aos homens. A hospitalidade é, portanto, ao mesmo tempo resposta ética ao outro e expressão de fé que acolhe a Deus que passa e se passa no rosto do outro. No Novo Testamento encontramos vários textos que falam da hospitalidade. Na primeira carta de São Pedro, podemos ler no capítulo 4, versículo 9: "Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração." Paulo, se dirigindo aos romanos, recomenda: "Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades, prosseguir firmes na prática da hospitalidade." Isso encontramos em Romanos capítulo 12, versículo 13. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 2,
nós encontramos a seguinte exortação: não vos esqueçais da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. No Evangelho, segundo Mateus, capítulo 25, encontramos o próprio Cristo se identificando com o estrangeiro quando diz aos justos: vinde, benditos de meu Pai, pois eu era forasteiro e me recebestes em casa. Acolher, proteger, promover e integrar o estrangeiro é uma obra de caridade que demonstra a nossa fé, bem como exprime a missão da Igreja em favor de todos os habitantes das periferias geográficas e existenciais, que também devem ser acolhidos, protegidos, promovidos e integrados na Igreja e na sociedade, pois somos todos irmãos. No episódio dos 2 discípulos a caminho de Emaús, que acabamos de ouvir, Jesus se manifesta como um peregrino que se põe a caminhar com os 2 jovens e pela hospitalidade, tanto para tecer um diálogo aberto entre estranhos, bem como para acolher em casa e fazer comunhão de mesa com o forasteiro. Foi possível aos discípulos reconhecerem a presença do ressuscitado. Como escreve Santo Agostinho, é somente a partir da hospitalidade que os homens podem ter um conhecimento íntimo de Deus. A hospitalidade, no entanto, não diz respeito somente ao estrangeiro, ao migrante, mas também ao outro, que será sempre um estrangeiro para mim. A tentação de reduzir o outro ao mesmo está sempre presente em nossas relações, porque o estrangeiro nos tira a paz, nos provoca. Acolher o outro como outro exige de nós um movimento de esvaziamento do próprio eu, pois o outro não é outro de mim, por isso não pode ser reduzido à mesma idade. Nesse sentido, podemos afirmar que a hospitalidade é o primeiro gesto de caridade ao outro e expressão de nossa fé a Deus, pois o primeiro serviço que se deve fazer ao próximo é aquele de escutar. Quem não sabe escutar o irmão, logo não saberá escutar Deus. Até diante de Deus, ele estará sempre a falar. Penso que a questão da hospitalidade nos ajuda a pensar a nossa relação com Deus, isto é, a nossa espiritualidade e a nossa relação com o outro de nós, ou seja, um novo humanismo que não esteja centrado no eu, mas um humanismo do outro homem, bem como denunciar todo tipo de fechamento e intolerância presentes na Igreja e na sociedade atual. Como escreve o Papa Francisco, ainda há aqueles que parecem sentir-se encorajados ou pelo menos autorizados por sua fé a defender várias formas de nacionalismo fechado e violento, atitudes xenófobas, desprezo e até maus tratos àqueles que são diferentes. A fé, com o humanismo que inspira, deve manter vivo o senso crítico perante essas tendências e ajudar a reagir rapidamente quando começam a insinuar-se. Para isso é importante que a catequese e a pregação incluam de forma mais direta e clara o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar e acolher a todos. A hospitalidade é, portanto, um remédio contra a intolerância, a violência e a polarização. Trata-se de reconhecer ao outro o direito de ser ele próprio e de ser diferente de mim. A hospitalidade, como acolhida do outro, como outro, é um sinal visível do reino de Deus, principalmente numa sociedade tão complexa e intolerante como a nossa, na qual muitas vezes as pessoas se cruzam pelas outras, mas não se encontram, onde cada um preocupa-se consigo mesmo e se esquece do outro. Olha, mas não vê, ouve, mas não escuta. Sente pena, mas não se move de compaixão. Faz-se necessário praticar a hospitalidade para com o estrangeiro, o outro de mim, que na sua diferença me humaniza e em seu rosto me revela Deus. A partilha de vida hoje vem de Juiz de Fora. É Sueli Silva quem irá partilhar conosco a sua experiência de vida, trazendo a figura de um grande educador que marcou sua vida. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar participando. Meu nome é Sueli Silva, sou natural de Ancorado, Rosário da Limeira, vivendo hoje em Juiz de Fora. A minha formação é Sociologia. Eu vivi por 18 anos em São Paulo e por isso vou trazer uma experiência marcante de lá. Quero falar do educador que influenciou a minha vida. Aliás, eu poderia trazer vários,
Desde minha adolescência e juventude, vivido no meio de educadores e educadoras da SEBS, do STR de Muriaé, Barão do Monte Alto e Rosário da Limeira, dos cursos de igreja, das comunidades em que frequentei, da CPT, enfim, são vários que deixaram suas marcas em mim. Mas falarei hoje de uma professora do curso de magistério nos anos 90 em São Paulo, Marilândia Frazão. Mãe, mulher negra, política, militante, professora universitária. Ela me mostrou uma faceta de luta que me apaixonei. A luta a favor das mulheres, a luta contra a violência de gênero, a luta por direitos e equidade. Em sala de aula, Marilândia nunca mencionou sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre Maria, nunca falou de Deus, mas o seu rosto, suas atitudes, a sua boca emanava amor e compaixão pelas mulheres e por um mundo justo e igualitário. Marilândia foi vereadora em São Paulo e me ensinou muito, dentro e fora de sala de aula. Me ensinou que nós mulheres podemos viver uma cidade sem violência, com respeito e dignidade. Me incentivou a fazer sociologia e dedicar-me ao movimento de mulheres, quando eu estava aventurando por outra área. Eu fiz sociologia e tenho muita gratidão por isso. Com isso, trabalhei em muitos grupos de mulheres, nos espaços de políticas públicas, na Coordenadoria da Mulher. Em São Paulo, fiz parte do Jubileu Sul, do GT da CNBB de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e por 12 anos trabalhei na PMM, Pastoral da Mulher Marginalizada, sendo 8 anos coordenadora nacional. Sempre ao lado de mulheres pobres, marginalizadas e violentadas. Tive a oportunidade de conhecer e conviver com mulheres de diversas partes do nosso país e de outros países. Nossas lutas somando e crescendo, plantando e colhendo. Trago muitos rostos em minha mente e em meu coração. Sei que tenho muitas marcas de pessoas que me ensinaram nesta vida. Em resumo, Marilândia é o cume de um encontro que me fez rumar por caminhos difíceis, necessários e gratificantes. Gratidão a todos os educadores e educadoras que nos deixam profundas marcas. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente no campo e na cidade, paz e bem. Que bom, Sueli, te ouvir. É como se a gente tivesse sentado na varanda da nossa casa, na sombra de uma árvore, partilhando a importância que essas pessoas, esses educadores e educadoras tiveram para a nossa vida. Você traz a memória de Marilândia e com certeza de tantas outras mulheres que você encontrou por esse Brasil afora, mulheres do mundo inteiro buscando e resistindo e sempre trazendo essa presença forte de uma espiritualidade que essas mulheres trazem, né? Às vezes, no silêncio, elas estão nos educando e passando para a gente coisas boas para a gente seguir o nosso caminho. És lutadora na rua, na escola e faz a história sem ter seu valor. Mas não cansa, tem nova esperança de ver nova dança na festa do amor. És lutadora na rua, na escola e faz a história sem ter seu valor. Mas não cansa, tem nova esperança de ver nova dança na festa do amor. Irmãos e irmãs, chegamos então ao final desta reflexão. Peçamos hoje ao Senhor que nos dê a graça de sermos hospitaleiros, possamos acolhê-los sempre em nossas vidas, não nos fechando aos nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.